Shalom Uvraha, eu sou o Rav Yehoshua Shlomo e é um prazer estar convosco. Meus queridos e amados irmãos, por muitas vezes nós escutamos alguns ensinamentos através da teologia sistemática e um desses ensinamentos é de que o texto de Gênesis, capítulo de número 1, verso 26, onde diz que façamos o homem, pois, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E este texto defende-se aí fora um pensamento de que aqui estão incutidos três deuses. Né? Que o Eterno diz façamos, porque ele estava falando também com o Deus Filho, ele sendo Deus Pai, e também vem falando com o Deus Espírito Santo, formando assim uma Trindade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que de Gênesis a Apocalipse, a palavra Trindade ela não aparece nas Escrituras Sagradas. E sim, eu sei que você por muitos e muitos anos, independente de qual religião você veio ou qual religião que você foi criado, se é do catolicismo ou da igreja evangélica, seja ela calvinista, presbiteriana, né? Seja ela wesleyana, metodista, ou seja luterana, ou seja pentecostal, neopentecostal, mas acostumamos de fato com esses ensinamentos que Deus é três. E por quê? Porque esta teologia, este tipo de pensamento foi formado pela teologia católica apostólica romana durante o seu surgimento a partir do ano de 324 da Era Comum, onde o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, foi formado com a presença de 318 cardeais, por assim dizer, com Constantino, de fato, liderando, ou seja, organizando de forma administrativa este concílio, mas que tinha ali o Papa Clemente na sua direção espiritual com os 318 cardeais, definindo ali então a criação de uma nova religião, né? A religião católica, apostólica, romana, o cristianismo, por assim dizer, que por volta do ano de 1500, a reforma protestante tirou de fato um pensamento de dentro da Igreja Católica e dali a reforma protestante também floresceu, que logo após a reforma, vamos chamar assim, o pensamento calvinista, que surge de dentro também da reforma protestante de Martinho Lutero, começa a florescer. Logo após a igreja anglicana na Inglaterra, com John Wesley, também começa a florescer. Logo depois a igreja adventista também começa a florescer, a igreja batista e assim sucessivamente. Testemunho de Jeová, século XX, a igreja pentecostal também no começo do século XX, igreja neopentecostal a partir da década de 70 aqui no Brasil, e chegamos até onde nós estamos agora. A jornada que precisamos fazer é uma jornada de retorno, não uma jornada de avanço. Retornar para o conceito original das Escrituras Sagradas. Lembrando, estamos falando do conceito trinitariano, defendendo que façamos o homem, pois, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, seria o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo que estão se comunicando entre si, fazendo, então, esse tipo de ação que é a criação do homem. E eu tenho certeza que você já escutou algum pregador falando isso, você já escutou alguma escola dominical ensinando isso, você já escutou esse tipo de ensinamento pautado na teologia sistemática. Nós vamos agora passar a compreender este texto de forma exímia. Porque, de fato, o texto está no plural. E este texto, ele estando no plural, nós precisamos, a primeira coisa a compreender, com quem Deus está se comunicando. Nós precisamos compreender com quem Hashem está se relacionando. Para que, então, possamos tirar as conclusões necessárias. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, eu te convido a abrir as tuas escrituras no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Sefer Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Aleph Vav. O texto diz:
Vayomer Elokim naase Adam betzalemenu kidemutenu veiredu videgat hayam uveof hashamayim uvabehema uveral haaretz uveral haemes haomes al haaretz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova na terra. Meus queridos e amados irmãos, nós temos algo muito interessante nesse texto. Vejam. Vayomer Elokim naase Adam betsalmeinu kidemutemo. E disse o Eterno, né? O texto não disse Yud Ke Vav Ke, o tetragrama. O texto é e disse Deus, ou seja, Elokim está dizendo. Como assim? Elokim não é tudo o Eterno? Sim, mas eu preciso compreender que quando o nome Deus, que em hebraico é Elokim, eu estou falando com K, mas é sem o K, está manifesto, existe um atributo de Deus em jogada. Quando o nome de Hashem, representado pelo tetragrama, Yud Re, mais a letra Vav e a letra Re, está expresso, manifesto, eu tenho um outro tipo de atributo. Quando os dois estão juntos, eu tenho a combinação de outro tipo de atributo. Tá? E esses são os segredos que você aprenderá somente com a nossa sinagoga Emunah Shelemah, por sendo um discípulo, estudando conosco, fazendo parte desta grande família. Continuando o texto, Rashi diz, façamos o homem. Veja o comentário de Rashi. Quem é Rashi? Rashi é um dos maiores comentaristas da Torá no nível pshat, ou seja, no nível literal. Para entender as escrituras sagradas, precisamos ter a compreensão de que existem 4 camadas, 4 níveis de interpretação. E esses níveis são conhecidos como o pshat, que é o nível literal. Logo, o segundo nível, mais elevado, mais intrincado de se entender, mais complicado, digamos assim, de se entender, nós temos o nível remes, que são alusões que são utilizadas. Agora, o terceiro nível, que já é mais complexo ainda, já é mais profundo, ou seja, o manto já é maior, o mistério, na verdade, esse sim, o nível drash, é onde nós usaremos metáforas e comparações e tipificações, né? Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, aqui a tipificação de Avraham Avinu, de Hesed, então isso tudo está no Drash. E o quarto nível, que é o Sod, a palavra Sod em hebraico quer dizer segredo, que são os mistérios, que é a Kabbalah. A palavra Kabbalah vem do verbo lekabelo, que é receber. Existe muita Kabbalah dentro das igrejas, mas infelizmente a maneira com que te foi ensinado Kabbalah você conhece como sendo uma maneira depreciativa, uma maneira ruim, ou até mesmo má, demoníaca, o que não é verdade, né? Yeshua foi o maior cabalista que já existiu, né? Usando a água, usando a terra, fazendo então o barro. Mas voltando aqui para o texto, Rashi, que é uma simplificação, né? Uma abreviação do nome Rabino Shlomo ben Itzhak, né? Como se fosse Rabino Salomão, filho de Isaac, a tradução literal seria. Então, por isso o acróstico Rashi, esse se tornou o maior comentarista do nível pshat, que é o nível literal. O que é o nível literal? É isso e pronto, acabou. E Rashi diz, embora eles não o tenham ajudado a formá-lo, ou seja, que são eles? Hashem diz, façamos o homem, pois a nossa imagem e semelhança. Então, essas pessoas que estão nessa pluralidade, não ajudou Hashem a formar o homem, né? E embora esse uso do plural, olha o que Rashi vai falar, o uso do plural em Gênesis 1:26, possa dar aos hereges, olha o que ele chama as pessoas que vão já, e nós estamos falando numa época 1200, século XII, século XIII, já existiam hereges que se levantavam dizendo que ali estaria a pluralidade de uma divindade, ou seja, 3 em 1, e assim sucessivamente.
Então olha o que Rashi vai dizer. Embora esse uso do plural possa dar aos hereges uma ocasião para se rebelarem, ou seja, para argumentar em favor de suas próprias visões, dos seus próprios, das suas próprias crenças, dos seus próprios engodos, ainda assim, o versículo não se abstém de ensinar a conduta adequada e a virtude da humildade. Então o que Rashi vai dizer? Primeira coisa, Hashem disse, façamos o homem, pois, a nossa imagem conforme a semelhança, porque ele quer nos ensinar humildade. E que tipo de humildade que Hashem quer colocar ali na formação do homem? Que o maior, mesmo sendo maior, ele deve consultar e obter, no caso, permissão do menor. Quando eu escutei o comentário de Rashi a primeira vez, eu falei, o quê? Hashem tem que pegar permissão de anjo, de outras pessoas, para ver se vai fazer ou não? O quê? Hashem tem que consultar alguém? O texto diz que ele não precisou consultar ninguém, que ele fez tudo. Sim, ninguém ajudou Hashem. Ele não precisou consultar a ninguém de como fazer. Mas aqui, a primeira interpretação literal que nós temos do texto é que Hashem está nos ensinando humildade, que o maior deve consultar e obter permissão do menor. Porque senão, olha só, o que ele vai concluir? Se tivesse sido escrito, eu farei o homem, a minha imagem conforme a minha semelhança, não poderíamos então ter aprendido que ele, o santo bendito seja, falou ao seu conselho, que esse é o próximo nível de interpretação que vamos trazer neste versículo judicial. Mas aí a gente, olha só, se o Eterno tivesse dito assim, ó, eu vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança, o que isso traria à tona? Que seria alguém que estaria criando um ser inferior, mas ele estava comunicando ele mesmo, porque ele é o dono de tudo, porque ele é o maioral, então ele não precisa de ninguém. Não. Então Rashi diz que Hashem ele não faz isso. Hashem fala, vamos fazer aqui o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, Rashi já no pshat, já no literal, ele começa a construir um tipo de pensamento interessante que nos conduz ao próximo nível interpretativo do que pode ser, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você pegar lá no capítulo de número 1, mesmo capítulo, mas lá no verso de número 1, capítulo 1, verso 3. Olha o texto. Vayomer Elohim Yehior Vaihior. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, com quem Deus aqui está se comunicando? Com a luz. Esse que haja luz, não é que a luz foi criada ali, não. Hashem trouxe a luz para essa existência, que ela tem ação, haja, yehi, que ela surja nessa existência. Então, Hashem aqui começa a se comunicar com quem? Com a luz. Verso 4, e viu Deus que era boa a luz, Vayerê que metaor que tov, Vayavedel Eloquim beina ouro vem na rocher, e fez Deus separação entre luz e trevas. Então olha aqui, Hashem olhou para a luz, que ele trouxe a existência, viu que era boa, então agora ele faz a separação entre luz e trevas. Então Hashem continua se envolvendo com a sua criação, só que as trevas agora ela já vem à existência. E não fala que aqui Deus trouxe as trevas, assim como diz que ele trouxe a luz. Haja luz, ele não diz haja trevas. Mas lá no profeta Isaías, nós temos a passagem de fato que diz que Hashem é o criador também das trevas, do mal. Por quê? Para que possa haver livre-arbítrio. Não sou eu que estou dizendo, é o profeta que afirma. Hashem é o criador de tudo, Hashem está no controle de tudo. Então, a segunda camada de interpretação, agora já indo para ainda no pshat, vamos colocar aqui ainda no pshat. Hashem está se comunicando aqui, então, se envolvendo com a sua criação, com a luz. Verso de número 5, veja o texto. Eu te garanto que você nunca prestou atenção neste versículo da maneira adequada. Porque às vezes, irmãos, não precisa de hebraico nem de grego para entender Bíblia. O próprio bom e velho português já é suficiente. O texto diz, Gênesis 1:5, e Deus chamou a luz dia,
E as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Percebam que o A, na sua Bíblia, ele está craseado. Não é que Deus deu nome para a luz de dia e Deus deu nome para as trevas à noite. Não, o A está craseado, ou seja, é uma preposição e não um artigo. E Deus chamou para a luz o dia. E Deus chamou para as trevas a noite, fazendo então a separação exímia, de fato, da luz e das trevas. Não vou entrar em detalhe do que significa este verso, porque o nosso objetivo é falar de Gênesis 1, 26. Mas eu estou construindo a segunda camada de interpretação do Pshat de Gênesis 1, 26, por trazendo à tona a maneira que Deus cria todas as coisas. Verso de número 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Olha o que Deus está fazendo. Agora ele não se envolve mais com a luz e nem com as trevas, passando a se envolver com as águas. Ele já vem criando uma expansão, ou seja, ele criou as águas de cima e as águas de baixo. É como se ele colocasse toda essa, vamos chamar aqui agora, todo esse universo, né? Ou toda essa terra, como queira chamar, dentro de um invólucro de água, dentro de um grande útero, as águas de cima e as águas de baixo. Então agora Shem passa a se relacionar com a água. Então veja, luz, trevas e água. Verso 7. E fez Deus a expansão, fez separação entre águas e água, continuou se relacionando com o quê? Com a água. Tá? Verso 8, chamou a expansão de céus e a tarde, manhã, segundo dia. Olha o verso 9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção de terra seca. Então agora Hashem, ele começa, continua se envolvendo com as águas, mas agora ele dá a ordem a um quarto elemento. Que quarto elemento que é esse? A terra seca. Então percebe, até agora na criação Hashem se envolveu com a luz, as trevas, com a água, com a porção de terra seca. E chamou Deus a porção de terra seca, o ajuntamento das águas chamou de mares, viu Deus que era bom e tal. Olha agora, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Gênesis capítulo 1, verso 11, o texto não diz que agora Hashem, ele dá uma ordem para a terra, então ele está se envolvendo ainda, continua agora, após ter criado essa terra que surgiu das águas, ele dá uma ordem para a terra, e que ordem que é essa? Que a terra produza erva, que a terra produza vegetação. Então olha Deus dando ordem para a terra. Verso 12, e a terra produziu, e viu Deus que era bom. Verso 13, manhã do terceiro dia. Verso 14, olha agora. E haja luminares na expansão dos céus. Então agora ele está ordenando que nos céus, ou seja, ele está se comunicando com as coisas de cima, com os céus, trazendo à tona o sol e a lua. Que faz uma alusão entre a luz e a escuridão, sol e lua. E sejam as luminares, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar, verso 16, olha agora o verso 17, e pôs Deus na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, está vendo? Combinação do sol e a lua com luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Foi tarde de manhã, dia quarto. Olha agora o verso 20, estamos chegando no verso 26, onde diz Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha o verso 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis. Ou seja, para que as relvas fossem criadas, Hashem deu ordem para que a terra produzisse. Isso é forte, irmão. Isso é forte. Para que as criaturas, os seres, pudessem ser criados, Hashem dá ordem para as águas. Por quê? Porque tudo aquilo que possui uma intelectualidade, no caso dos animais, apesar de irracionais, mas possui uma proximidade com o ser humano, ou seja, a alma de um animal, digamos que é muito mais elevada que a alma de um vegetal, que da alma de um mineral, porque tudo possui alma, né? Tudo possui faísca de vida. Então, a água,
é de fato o agente responsável de criar todas as coisas. Por quê? Porque lá no começo do versículo, do capítulo 1, o texto diz que o Espírito de Deus pairava merarefet sobre a face das águas. E que as águas houveram expansão de cima e expansão de baixo, o Hashem se envolvendo com toda a sua criação, e depois, de fato, com a porção da terra seca surgindo das águas. Então veja que todo o universo, toda a criação surgiu das águas. Nós sabemos que o dilúvio passou, de fato, por uma grande purificação através das águas, ou um grande renascimento. A nação de Israel surge através das águas, quando atravessa o Mar Vermelho. Parede de um lado, parede do outro, passou pelas águas. Então, um bebê, ele também nasce através de um saco gestacional onde está repleto de líquido amniótico, ou seja, um embrião se envolve para feto, para bebê e tal, ele passa todo esse processo de crescimento e de nascimento dentro da água. Então olha agora Hashem no verso 20, que as águas produzam répteis de alma vivente, e os répteis voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Uma vez alguém me perguntou, o senhor acredita no darwinismo, no evolucionismo? Eu falei, eu acredito, mas não do macaco, como ele ensina. Mas existe muita veracidade ali na teologia dele. Aí a pessoa olhou para mim e falou, misericórdia, você ensina a Bíblia e tal, e você acredita? Eu falei, não, isso não quer dizer que eu não acredito no criação. É porque as pessoas têm mania, né? Meu Deus, vocês não acreditam na Trindade? Então as pessoas presumem que nós não acreditamos em Yeshua, né, que chamam de Jesus, presumem que não acreditamos no Espírito Santo, presumem que não acreditamos no Novo Testamento. O que tem a ver uma coisa com a outra? Perguntaram para mim, o senhor acredita? Eu falei, tem muita coisa boa ali. Lógico que não do macaco, da maneira com que ele diz. Mas se você reparar no verso 20, o texto está dizendo que a água produziu réptil. O réptil, ele provavelmente caminhou para fora ali como anfíbio, né? Não sei a evolução direito, mas ele caminha para fora, aí ali ele cria asas e voa, e aquele anfíbio começa ali a evoluir. É assim que ele vai explicar até chegar no humano. Mas olha que o verso 20, produz as águas répteis de alma vivente e voam sobre as aves sobre a face da expansão dos céus. E aí Deus criou as grandes baleias. E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. O texto, na verdade, não são grandes baleias, tá? O texto está aqui, Atanini Magdolim, grandes peixes, tá? E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, tá vendo aqui, ó? Aqui não chegou ainda a evolução do animal selvático e silvestre. E Deus abençoou dizendo, frutificar, multiplicar, encher as águas dos mares e as aves se multiplicam na terra. E foi tarde de manhã do dia 5º. Agora, olha o dia, e disse Deus ainda, né? Deixa eu ver aqui. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Aqui que começa a ficar diferente, porque eu tenho uma classe de animais que foram criados a partir da água, e agora eu tenho uma classe de animais que vão ser criados a partir da terra. Olha lá. Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado, répteis, bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras, olha lá, vaias né, as criaturas da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Agora sim, olha lá, e viu Deus que era bom. E disse Deus, ou seja, o dia 5º cessou, agora vai entrar o dia 6º. E disse Deus, façamos o homem, aliás, o dia 5º, alguns vão ter argumentação aqui, vai dizer que o dia 5º termina aqui no verso 23, né? E aí disse Deus, verso 24, onde a alma vivente vai ser produzido pela terra, da questão dos animais, e isso é muito interessante, perceba que na ordem de criação, a mosca, que é um inseto, que é um animal que foi criado por Hashem, foi criada antes de mim e antes de você. Ou seja, antes que eu possa empinar o meu nariz e achar que eu sou alguém nesse mundo, eu tenho que entender que um simples animal foi criado antes de mim. Um simples capivara, uma simples anta, um simples burro, um simples equino foi criado antes de mim. Então agora eu tenho aqui, de fato, o dia 6º se concretizando, mas agora o verso 26 é o que vem.
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Meus queridos e amados irmãos, no primeiro dia, Deus está se relacionando com o quê? Com a luz. Depois ele se relaciona com a água. Depois ele se relaciona com a terra. Depois ele se relaciona com a água novamente. Depois ele manda a terra produzir relva. Depois ele se relaciona com a água, manda produzir réptil. Depois ele se relaciona com os céus, ali luz e trevas, ali no meio de toda a sua criação. Depois ele novamente manda a água produzir répteis. Manda a terra produzir criaturas da terra. Então, até o verso 25, com quem Hashem está conversando? Água, produza. Terra, produza. Terra, sai da água. Céu, produza duas luminárias. Com quem Hashem está se relacionando? Com toda a sua criação. Então, o Pshat do capítulo 1 de Gênesis, verso 23, ou seja, o literal é o que está no texto. Bíblia se responde com Bíblia. Hashem está se relacionando com sua criação. Se você pegar o homem, existe água dentro do corpo humano? Aí você pode dizer assim, mas não tem terra. Claro que tem. Você tem sódio, zinco, potássio, ferro, você tem sais, minerais dentro do seu corpo. Isso são produtos do quê? Da terra. Até o sangue, ele tem o gosto, o cheiro assim do quê? De ferrugem. Porque tem ferro presente ali. E ferro, ele é encontrado onde? Na terra. E será que nós temos algo dos céus aqui dentro de nós? Sim, alma vivente. Então, quando Hashem diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está recolhendo os elementos que existem da sua criação para formar este boneco e soprar nele o fôlego da vida. Por que que eu tenho que colocar nesse texto 3 pessoas? Porque ele está relacionando aqui com quantos elementos? Muito mais de 3. Agora, eu compreendo que existem escalas mais profundas de interpretação desse texto e é por isso que nós estamos aqui. Vejam. Em Bereshit Rabbah 8:9, o Midrash diz: e como uma refutação dos hereges está escrito imediatamente após este versículo, e Deus criou o homem. E não está escrito, e eles criaram. Então as pessoas vão dizer, tá vendo? Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que criou todas as coisas. Meu querido, é só você ler o verso de número 27. Veja aqui, Hashem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos ficar no pshat, no literal? Deus falou com toda a sua obra que ele havia criado até agora para fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem tem semelhança, a semelhança com a terra? O homem tem semelhança com a água? O homem tem semelhança com os elementos que até aqui então estão? Obviamente que tem. Mas olha agora o segredo. A resposta da afirmação, porque às vezes a pessoa vai no versículo, destaca este versículo e cria uma doutrina em cima, sendo que o próprio versículo seguinte já responderia a pergunta dele. Olha o verso de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Ué, mas ele não está falando que façamos? Então aqui deveria estar. E fizeram Elohim, né? Aí iam traduzir como os deuses, o homem. Mas o texto não está e fizeram, ou e criaram no plural. O texto está, vai ver a Elohim et Adam betzalemo betzelem. Elohim bara oto, zahar unekeva bara otam. E criou Deus o homem à sua imagem, ou seja, e criou, singular, a Kadosh Baruhu, santo bendito seja, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, do Elohim, Betzelem Elohim. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e não os criaram. Veja, o texto em hebraico está, o nekevá bara otam. Bara otam, criou singular e não criaram. Então, eu não posso eu não posso colocar 3 indivíduos naquela pluralidade do façamos. Por quê? Porque eu não tenho como provar que são 3 ali nesse texto, só usando o texto. Agora, não, Rabino, mas peraí. Não já existia a criação? Os anjos não haviam sido criados? Sim, é por isso que nós vamos para o Zohar da Parashat Bereshit.
Agora o Zohar, nós estamos falando de Sod. Vamos pular aqui o Drash, vamos para o nível Sod, para poder entender um nível mais profundo de interpretação de Gênesis capítulo 1, verso 26. Perceba que nós construímos aqui o literal, construímos uma alusão do Midrash, né? Qual que é a resposta do Midrash? Não é façamos, é só ler os versos 27. E criou Deus, o homem à sua imagem, ou seja, singular, não tem plural. Macho e fêmea os criou. Baraotam criou eles. Não criaram eles. Mas que pluralidade é essa, então, que pode ser numa camada mais profunda? Bom, pode ser que a Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja, reuniu ali a sua corte celestial. E dentro dessa corte celestial, obviamente, que estaria ali um Mashiach, porque a Gadot Yehudi, a primeira página, a capítulo 1, diz que 7 coisas foram criadas antes da fundação dos tempos, e uma delas é o nome do Mashiach. O Rabino Shaul, na carta aos Colossenses, diz que Yeshua é o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro. Então pode ser que Yeshua compõe essa corte celestial? Claro, sem sombra de dúvida. Pode ser que juntamente nessa corte celestial existe uma hierarquia angelical que estaria acompanhando este façamos o homem, que não só apenas Hashem possa ter falado com a matéria, com as coisas que são físicas, mas também com os seres que são celestiais. Pode, porque eu estou dando uma camada cabalística, mais espiritual, mais profunda, não tem importância. Mas agora, eu não posso denominar que são 3, sendo que existe uma infinidade de membros na corte celestial de Hashem. Concorda comigo? Por que tem que ser 3? Agora, baseado nessa construção, nesse pensamento, existe um comentário fantástico na Parashat Bereshit do Zohar, obra central da Kabbalah. O texto diz: são os anjos Uzá e Azazel, os quais habitavam no céu, mas desceram à terra para provarem a si mesmos. Enquanto ainda estavam nos céus, eles ouviram Hashem dizendo: eu apagarei da face da terra o homem que eu criei. Que é isso que Hashem vai falar sobre o dilúvio, que nós estudamos na Parashat Noah. Então esses 2 anjos se apresentam para Hashem, e então eles disseram: o que é o homem para que te lembres deles? O senhor está certo. O homem não merecia ter sido criado. Quer dizer que o senhor está certo de destruir agora no dilúvio. Aí aqui o Zohar vai dizer o quê? Que esses 2 anjos, Uzá e Azazel, se apresentaram lá quando Hashem consultou a corte celestial dele. Falou assim, vamos fazer agora o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Na verdade, irmão, é um cortejo, é um convite cordial. É uma coisa que eu chamei meus filhos aqui, pessoal, vamos aqui, vamos fazer aqui, vamos arrumar a sala. Aí eu tô lá olhando, vendo a observação do negócio, tô achando, vamos criar todo mundo aqui, mas não são 3, é uma infinidade de seres celestiais, inclusive a Yeshua pode estar ali também, né? Estamos aqui no Sod, no nível mais elevado de interpretação, já passamos do literal. Tá? Então o Zohar, ele continua, que neste momento que Hashem se arrepende de ter criado o homem, se arrepende entre aspas, a gente já entendeu isso na Parashat Noah, quando ele resolve destruir com o Mabul, com o dilúvio, neste momento Uzá e Azazel se apresentou perante Hashem e falou assim, é como se ele dissesse assim, vou conjecturar aqui, tá? Lembra lá que o senhor falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Então, nós 2 falamos, não faz Hashem. Por quê? Os anjos já são criaturas perfeitas que te servem o tempo todo, sem imperfeição, sem falha. Agora você vai criar um ser inferior? Então foram 2 anjos que aconselharam Hashem a não criar, no momento que ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, se existe uma corte celestial, obviamente que Yeshua pode estar ali, existe mais 2 anjos na presença desse... Por que que eu tenho que colocar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo aí? Justamente para poder fazer base em uma doutrina que infelizmente não, uma doutrina, uma doutrina que infelizmente foi disseminada, espalhada por muito tempo. Nós precisamos o quanto antes entender que Hashem é errado. Hashem é um, só existe um Criador. E esse Criador não subdivide em 3. Esse Criador é absoluto. Esse Criador é o que governa sobre todos nós.
Eu sei que provavelmente você vai querer usar outros textos para poder tentar essa argumentação, mas aqui eu já trouxe 3 ou 4 argumentos sobre Gênesis capítulo 1, verso 26, para que você consiga perceber que nem se eu forçar muito, eu consigo colocar 3 divindades aqui. Então todas essas interpretações, partindo do princípio que eu não estou ferindo o texto, conforme a gente extraiu só a informação do texto aqui no chat. Isso é o quê? Isso é uma exegese limpa do texto. E não uma exegese falhada. Né? Exegese é quando eu extraio do texto. Não enfio para dentro do texto conforme muitos fazem. Colocar a doutrina da Trindade na Bíblia é querer enfiar alguma coisa que lá não existe. Então, Bereshit Rabá ainda continua o comentário. Bereshit Rabá 8:10. Agora o Midrash ele vai desenvolver. Os hereges perguntaram uma vez ao Rabino Samlai. Quem que são esses hereges que o Rashi comenta, que o Midrash comenta? Esses hereges dessas épocas de debate, obviamente são aqueles que vão querer colocar uma pluralidade de 3 ou mais, 2, né, ou mais deuses, como se cada um agisse de modo individual dentro dessa terra. Então os hereges perguntaram uma vez ao Rabino Samlai, quantas divindades criaram o mundo? Ele disse a eles, deixe que eu e você investiguemos os primeiros dias. Olha o que o Rabino fala. Vamos lá para a Bíblia para ver isso. E da onde que o Rabino está tirando isso? Eu convido você agora a abrir as suas escrituras no livro de Deuteronômio. Deixa a fitinha, não precisa deixar a fitinha no livro de Gênesis, né, irmão? Que é a primeira página. Então abre comigo Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 32. Olha esse texto. Quero que você confira comigo aqui esse texto aqui de perto. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam desde os dias em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como essa. Então olha o Midrash. O Midrash vai dizer o quê? Que os hereges perguntam quantas divindades criaram o mundo. E ele falou, vamos para a Bíblia. Por que vamos para a Bíblia? Porque a própria Bíblia diz, investigue os tempos antigos, os primeiros dias, que foram antes de você. Desde o dia em que criou o homem, em que Deus criou o homem. Deuteronômio 4:32, o texto diz, desde o dia em que Deus criou o homem, ou seja, desde o dia em que Deus bará Adam alaretz. Bara Elohim Adam alaretz. Deus criou o homem sobre toda a terra. O texto não diz que Deus barou. Né? E sim, está escrito que Hashem bará. Ou seja, os hereges lhe disseram, o que é isso que está escrito? No princípio, Deus ou Elohim criou, porque os hereges daquela época tentaram pegar o Rabi Salmai, dizendo que lá em Gênesis capítulo de número 1, verso 1, onde está escrito, no princípio criou Deus, porque o texto, Deus, eles vão dizer que, tendo o sufixo im no final da palavra em hebraico, isso é uma pluralidade. Só que nem sempre a palavra hebraica que termina com o sufixo im, existe ali uma pluralidade, porque às vezes pode estar empreendido na frase um construto absoluto. A mesma coisa, nem sempre as frases, as palavras que terminam com a desinência ot, são palavras femininas ou estão no plurais. Ou estão no plural. Então eu preciso ter um conhecimento exímio de hebraico para não criar heresia. Porque no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. A palavra não diz Bereshit baru Elohim, no princípio criaram. Não, no Bereshit bara, no princípio, ele que está oculto dentro da frase, criou, na verdade, as forças que eles vão chamar de divindade. Então o que eu gosto de dizer?
O embate entre a ciência e a religião, quem que ganha? É o Eterno, que usa a própria ciência para poder explicar a religião e a Bíblia. No embate, de fato, entre quantas divindades criou o mundo, você pode colocar uma pluralidade de forças que criaram o mundo, mas quem governa todas elas é aquele que está sentado no trono. E que força que é essa que ele governa? O esplendor, a glória, a bondade, a disciplina. Não é assim que Yeshua nos ensinou a orar? Porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, tudo para o Pai. E o que são esses poder, reino e glória? Para aqueles que já estão mais avançados, são as energias, são as forças. E quem governa todas as forças é Hashem. Estamos agora entrelaçando, conectando com o verso de número 1 das Escrituras Sagradas, porque as pessoas estão tão evoluídas nos dias de hoje para provarem desesperadamente uma doutrina errônea, falsa, herege, de 3 deuses em um, ou um Deus que se divide em 3, que eles partem para o hebraico para explicar que Bereshit bara Elohim, que porque a palavra Elohim, que traduzindo significa Deus, está no plural, já errando por aí, porque não está no plural, é construto absoluto, e eles conseguem colocar ali o Deus Pai novamente, o Deus Filho novamente. Que mania que é essa que toda pluralidade nas Escrituras você tem que colocar 3? Por que não pode ser 2? Por que não pode ser 5? Por que não pode ser 10? Como no caso desse texto que a gente já vai destrinchar. Por que não pode ser 32 caminhos da misericórdia? Por que não pode ser 70? Por que tem que ser 3? Para forçar um ensinamento que não existe, uma doutrina que não existe. Para começar, procure de Gênesis e Apocalipse a palavra Trindade. Continuando o texto. De maneira errada, vão tentar construir uma pluralidade da palavra Elohim, que ali é construto absoluto. Ou seja, está Bereshit bara Elohim e não Bereshit baru Elohim. O Rabino Salmar disse mais. Em todo lugar que você encontra uma base para uma alegação dos hereges, querendo colocar uma pluralidade no eterno, ou 3, você encontrará uma refutação logo do lado dela. Eles perguntaram dizendo, mas o que é isso que está escrito? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o Midrash aqui vai dizer que esse rabino argumentou com esse herege, eles ora jogavam em Gênesis capítulo 1 para provar a heresia, e jogavam em Gênesis 1:26 para provar a heresia. Pois é só você ler o versículo seguinte. O texto está escrito assim, vai vreu, o homem à sua imagem não é declarado, mas sim vai verá. Deus criou o homem à sua imagem. Aí já matou a charada. Por quê? Porque a definição, a resolução do versículo 26 está no verso 27, onde Hashem criou, singular, o homem à sua imagem, conforme de fato o seu propósito para com essa terra. Agora, Rabino, puxa vida, mas pode ser que está implícito ali, em Gênesis capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou quem? Que forças que são essas que pode estar incluso ali? Porque pode ter uma multiplicidade ali de forças, pode. Se você colocar o pronome, que muitas vezes acontece isso no hebraico, o pronome pessoal da primeira pessoa, eu, tu, ele. A terceira pessoa do pronome, o pronome pessoal da terceira pessoa do singular no hebraico, ele às vezes encontra-se implícito, ou seja, ele não aparece na frase, tá? Então, eu poderia ler, no caso, Bereshit, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, Bereshit, Hu bara Elohim. No princípio, ele criou Elohim. E o que é a palavra Elohim? É traduzido como Deus. Mas nós sabemos que também a palavra Elohim é a manifestação dos poderes que existem de fato nas mãos do Santo Bendito seja. É por isso que no capítulo 1 de Gênesis não aparece o tetragrama. Por quê? Porque o nome Elohim está em ação. Um atributo de Hashem está em ação. E que atributo que é esse? O atributo da criação, da disciplina, da gevurá, do rigor. Tem que ser aqui a terra nesse milímetro aqui. Tem que ter essa quantidade de célula, essa quantidade de cromossomo. Então olha a gevurá sendo colocada em prática para criar as coisas. E sabemos que a criação ela está na Biná.
Está na Sefirat da Amud Ima, da coluna da esquerda. Desculpe estar aprofundando tanto com os segredos fantásticos que existem por trás da espiritualidade judaica, é que são muitas coisas preciosas que você, de fato, só aprenderá conosco. Então, sabemos que a Kadosh Baruch Hu, Santo Bendito Seja, criou todas as coisas através da sua palavra. E por 10 vezes a palavra Iaja, no capítulo 1 de Gênesis aparece, ou seja, 10 pronunciações foram feitas para que todas as coisas pudessem ser criadas. E exatamente, muitos anos depois, em cima do Monte Sinai, 10 pronunciações, refletindo a mesma essência da criação, foram pronunciadas e entalhadas nas Luhot Brit, nas tábuas do testemunho. E o que são essas 10 palavras? O que são essas 10 pronunciações? São as movimentações das forças espirituais, das quais Deus governa o mundo. Então, uma forma elevada, mais espiritual e profunda de ler Gênesis 1, verso 1, no princípio criou o Eterno as forças, e com essas forças o Eterno criou os céus e a terra. E com essas forças o Eterno governa o mundo até nos dias de hoje. O Eterno Deus de Israel vos abençoe poderosamente em nome de Yeshua. Shalom lehitraot.